Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui para a honra e a glória do nosso Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque Ele nos ama, porque Ele nos trata, cuida de nós. Nós estamos aqui para fazermos o nosso devocional diante dele. Irmã Helena Nascimento, ô glória, minha irmã. Deus é bom em todo o tempo, minha irmã. Estamos aqui mais um dia na presença do Senhor para apresentarmos a Ele a nossa família, a nossa casa, as lutas que nós temos travado nessa terra, que não são poucas, minha irmã. Ô glória, Raniele. Hoje é que a luta está sendo travada mesmo, minhas irmãs. Glória a Deus. Olha a irmã Solange sem óculos. Hoje, até acordar mais tarde, eu acordei. Também cheguei ontem na igreja, né? Na escola bíblica, não, lá vai Jesus, no culto de doutrina e oração. Cheguei, foi tarde ontem. Ô Babi, você está conosco também, glória a Deus, né? Quanto tempo, né? Nós não estávamos juntas assim, ao vivo, né? Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom demais. E ontem cheguei muito tarde da igreja, meus irmãos. E eu sempre faço a leitura para o outro dia à noite. Mas ontem, infelizmente, foi muito tarde mesmo, não deu. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E eu disse, meu Senhor, tenha misericórdia de mim e dos irmãos que vão estar do outro lado. Se não for o Senhor em nossas vidas, nós já estamos condenados. Mas Deus é bom. Ó, esqueci de trazer até o ventilador para cá hoje, tá vendo? Mas quero dizer aos irmãos, ô Babi, que saudade. Quero dizer aos irmãos que Deus é maravilhoso, né? Se eu pudesse, eu ia pegar esse ventilador ali, mas ali acredito que já estão ouvindo, né? E deve trazer para cá, meu filho está trazendo. Deus abençoe a vida dele, né? Por isso, porque, ô glória, deixa eu ajeitar aqui e aproveitar e ligar, meus irmãos. Hoje foi um pouquinho atrapalhado, mas Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se a irmã Solange está aqui hoje, não é para a glória dela, não é. Hoje eu amanheci muito atrapalhada e tenho que colocar diante de Deus a minha vida e a vida de vocês. A vida dos meus filhos, a vida do meu esposo. Mas eu quero dizer que Deus é bom. Da mesma forma também eu coloco aqui a vida de vocês. Nós estamos aqui, J. Dantas, Givaldo, para glorificar o nome do Senhor e aprender com a sua palavra. Nós não sabemos de tudo. Nós estamos aqui para aprender de Deus, para nos alimentar junto e nos fortalecer, meus irmãos. Porque a nossa luta nessa terra é muito grande. É muito grande. Mas até o dia da vinda de Jesus, até ele vir nos buscar, vai ser assim. Até a irmã Solange dormir e não acordar. Ou então escutar as trombetas, o barulho da trombeta, né? Jesus voltando. Mas eu quero dizer a você, não estou aqui para entristecer você de forma nenhuma. Estou aqui para dizer que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Que Ele ama você e ama também a mim. Quando Ele me resgatou do pecado. Do pecado. Quando Ele me amou, eu era pecadora. Eu não merecia nada. E Ele me amou. E Deus deu o seu Filho Jesus por mim e por você. Então essa palavra aqui que a irmã Solange vai trazer hoje é uma palavra que é bem propícia para esse momento. Onde Jesus falou aqui por parábolas. A palavra do Senhor vai dizer que aqui nos evangelhos
Eu acredito que é mais ou menos umas 38, 37, 38 parábolas que Jesus falou por parábolas, para que se tornasse mais fácil o entendimento para mim e para você, dando exemplo da palavra dele. E aqui no capítulo 15 não vai ser diferente. Aqui no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, São Lucas, capítulo 15, nós iremos ler a parábola do filho pródigo. Nós não iremos ler todo, mas nós iremos ler alguns versículos e dar alguns exemplos aqui do capítulo 15. Jesus aqui, nesse capítulo, tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma perdida, tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola do administrador infiel. Aqui o Senhor falou, só nesse capítulo 15, nós vamos ver que ele falou por muitas parábolas. E ele estava aqui dando exemplo. E aqui nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ler logo o versículo 1 e o versículo 2. Eu tinha combinado aqui de ler o 11 até o 18. Mas depois eu leio. Eu vou ler logo aqui o versículo 1 do capítulo 15 e o 2, para que nós venhamos entender melhor, meus irmãos. Aqui a palavra diz assim: aproximava-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Você vai já entender que Jesus, ouvindo essas palavras aqui, ele vai dar exemplo por parábolas. Você entendeu que aqui ele foi criticado, porque aqui ele sentou, ele conversou, ele deu ouvido aos pecadores, como ele fez comigo e com você. Aqui vai falar da ovelha perdida, no versículo 3. Ele conta para aqueles homens a parábola da ovelha perdida. Ele conta que tem 100 ovelhas e uma se perde, e aquele pastor vai atrás de uma ovelha que se perdeu. E ele se alegra com aquela ovelha que ele recuperou. E a alegria, e aí ele compara as ovelhas ao reino dos céus, não é? Mas aqui nós iremos orar. E depois nós iremos... Primeiro eu vou ler mais agora o versículo 11 e o 17. Depois nós iremos orar e depois nós iremos meditar nessa palavra. Até mesmo, meus irmãos, porque a irmã Solange, ela necessita tanto do Senhor quanto você. E sabe quem vai falar nessa manhã através da sua palavra? É o Espírito Santo de Deus. Não é a irmã Solange. Então vamos ouvir aqui esse trechozinho da leitura do Senhor Jesus. Em seguida iremos orar. Nós já lemos o versículo 1 e o versículo 2. E aqui vai dizer assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo desoladamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi
foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Só até aqui, que é muito extenso, né? Vamos orar e vamos pedir para o Espírito Santo de Deus abrir o nosso entendimento e falar conosco nessa manhã, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, nós te glorificamos, Deus, porque tu és um Deus poderoso. Senhor, nós necessitamos, Pai, de ti todos os dias. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores. Senhor, nós necessitamos da tua graça, Pai. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, que todos os dias, Senhor, nós pecamos contra ti. Nós entristecemos o teu coração. Senhor, nós pecamos contra o céu e contra o Senhor, meu Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, nessa manhã. Entra, Senhor, em nossa casa, entra em nosso coração, Senhor, e faz uma mudança, Deus. Senhor, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós venhamos se voltar, Senhor, para que nós venhamos pedir perdão ao Senhor, que venhamos nos arrepender, que nós venhamos, Pai, reconhecer que nós somos pecadores e que necessitamos, Pai, de Ti todos os dias. Que se não fosse, Senhor, a Tua graça, Senhor, nós já estaríamos condenados, meu Pai. Mas, Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Senhor, nós estamos aqui reunidos, meu Pai, em Teu nome, clamando a Ti, Senhor, dá entendimento da Tua palavra. Senhor, coloca em nós o desejo de Te servir. Senhor, coloca em nós o arrependimento. Senhor, coloca em nós, meu Pai, o desejo de estar na Tua obra, de estar na Tua casa, Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo é do Senhor. Porque toda salvação, toda glória da nossa salvação só pertence a Ti, Senhor. Nós não merecemos nada, meu Pai. Mas nós queremos Te agradecer, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive, que reina, Senhor, e que morreu por nós naquela cruz. Nós Te agradecemos nessa manhã por tão grande salvação, por o Senhor nos receber como pecadores, Pai. O Senhor nos resgatou. Obrigada, Senhor, nessa manhã. Nós Te agradecemos. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Irmã Carmen Lúcia entrando aqui conosco também. Deus é bom, minha irmã, em todo tempo. Glória a Deus. Aqui nós estamos lendo, minha irmã, o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós lemos o versículo 1 e 2. Mas agora nós lemos do 11 ao 18, aonde esse jovem aqui, que não é diferente de mim, nem diferente de você. Muitas vezes nós até julgamos, né? A gente faz uma leitura dessa. Quando eu não tinha o entendimento, Rita Inácio entrando conosco. Quando eu não tinha assim o entendimento, hoje eu oro a Deus e me coloco como pecadora. E eu digo: Senhor, é nós esse povo. Esse povo, Senhor, nós estamos na Tua casa, usufruindo do melhor, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos alimentado com a Tua palavra, tem colocado o pão em nossa casa, porque nós muitas vezes achamos que é nós, mas não, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá inteligência, é o Senhor que abre portas para chegar ao nosso alimento. E muitas vezes nós não agradecemos a Deus. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, como filho, porque o Senhor nos chamou como filho, né? E nós viramos as costas para o Senhor. Mas aqui a palavra vai dizer que esse jovem, ele chega ao seu pai e ele diz: ele diz aqui, o mais moço diz a esse pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens.
que me cabe. E o pai não disse, não, meu filho, eu estou vivo ainda. Ele não disse isso, não. Ele deu. Ele deu. Ele deu. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não nos prende, não é assim. O Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama, Ele nos abençoa. Mas você é quem escolhe o que você quer fazer. O Senhor, Ele coloca em nós o desejo. A palavra do Senhor diz que a nossa carne, ela milita contra o Espírito. A palavra de Deus está aqui, nos exorta a meditar na palavra do Senhor, a nos alimentar da palavra do Senhor. Mas esse jovem resolveu sair. Resolveu sair. E o que aconteceu com ele? Ele pensou assim, acho que o inimigo, né, encheu ele de desejo do mundo. Ele não valorizou o que ele tinha, os bens, o tratamento que ele tinha. Às vezes o povo diz, às vezes eu digo aqui dentro de casa, é um exemplo em casa, às vezes meu esposo chega e diz, eu comi algo assim na casa de fulano de tal, tão gostoso, por que tu não faz assim? Eu disse, por que é que você não valoriza as coisas dentro de casa? Todo mundo diz que essa comida aqui é gostosa, que a minha comida é gostosa, e você coloca defeito. Você tem que dizer assim, obrigado, porque a sua comida está gostosa, está deliciosa, você fez com amor essa comida para mim, para os meus filhos. A gente tem que aprender a agradecer a Deus. E muitas vezes a gente mesmo como mulher, às vezes você olha para a casa da sua amiga, da sua irmã, aí você diz, olha, o esposo de fulano cuida mais da casa do que o meu. Ele se preocupa mais em comprar móveis, cuida disso e daquilo, e a gente não valoriza o que Deus nos deu. É desse jeito. E nós temos que aprender a valorizar o que o Senhor nos deu. Se o Senhor, seu marido é assim, ore por ele. Ore por ele, porque quem muda ele é Deus. Mas aí as pessoas às vezes olham e dizem, a grama do vizinho é mais verde. Já tem vários, tem até aquele negócio do lençol, que, né, não sei se vocês já viram, que mostra um lençol, para você ver um lençol bem grande e um pontinho preto. Aí a gente só vê o pontinho preto, você não vê as coisas boas, né? O lençol limpo, você só vê o pontinho preto. Tem também a história da janela, que a mulher sempre reclamava da grama da vizinha, das coisas da vizinha, que parece que eu não me lembro bem, mas que era suja ou era morta. E aí o marido dizia, a sua janela está suja, meu amor. Quando ela limpa, ela passa a ver as coisas melhor. Do mesmo jeito somos nós. Nós não vemos as coisas, muitas vezes nós vemos com os nossos olhos. Olhamos para as pessoas com os nossos olhos e não com os olhos de Deus. Do mesmo jeito foi aqui esse jovem. Ele não observou o amor que o pai dele tinha, os bens que ele usufruía. E aí ele parte com a riqueza dele. E lá ele gasta tudo. O Senhor permitiu. Sabe para quê? Para que ele valorizasse. Então, Deus sempre tem um propósito, meus irmãos, em tudo. Às vezes nós estamos na casa do Senhor insatisfeitos. E às vezes Deus permite que até saia para que você veja lá fora que a casa do Senhor é um lugar mais seguro. Deus até permite. Aí nós voltamos às vezes até com enfermidade. Nós voltamos às vezes cheio de problemas, sabendo que só o Senhor é quem cuida de nós. É desse jeito. E aqui esse jovem, ele volta. É as roupas da vizinha mal lavada. Rita, muito bem. Muito bem. As roupas da vizinha que é mal lavada através do vidro sujo da janela dela. É isso mesmo. Muito bem. E era isso que esse jovem via. Em casa ele observava coisas que não agradavam a ele. Então ele queria ir para o mundo. Ele disse, eu quero a parte da minha herança que eu vou embora. Eu vou curtir a minha vida. E ele vai. E se ele foi, teve permissão de Deus, meu povo. Assunção Alves, glória a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que uma folha não cai sem a permissão de Deus.
Está na palavra. Não tem como você negar isso. E ele foi, e lá ele desperdiçou tudo. E vai dizer aqui a história que veio uma grande fome nesse país. E lá ele teve que se agregar a um homem que criava porcos. E ele foi cuidar de porcos. E ele desejava comer as alfarrobas dos porcos. E o povo não dava nem isso para ele comer. Mas chegou uma hora que ele caiu em si. Sabe aquela hora que Deus, não é você por vontade própria também não, é Deus. Deus está na hora de você voltar. Está na hora. Aqui Jesus está dando um exemplo, quando ele fala aqui no capítulo 1, no capítulo 2, esses homens questionando Jesus, porque ele estava aqui sentando e comendo com pecadores, ele estava aqui assentado e comendo com eles. Jesus vai falar aqui por parábola. Ô Henrique, entrando conosco também. E aí ele diz, ele fala, ele faz essa comparação da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E aí aquele filho, ele cai em si. Só que a palavra vai dizer que ele se arrepende. Ele começa, quando ele cai em si, ele diz, aí ele começa a pensar em uma história. Quando eu chegar lá, eu vou ter com meu pai. Olha o coração arrependido. Eu vou dizer a ele, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Contra ti. E eu quero voltar, me trate pelo menos como seus empregados. Eu desprezei tão grande salvação. Isso Jesus. Jesus está falando em parábolas. Aqui o jovem, a história contada é de um jovem que sai de casa. Mas aqui é Jesus contando em parábola. E muitos de nós desprezam tão grande salvação. Mas aqui aquele pai, quando ele vê aquele filho voltar, eu fico toda arrepiada. Constrangida com o amor de Deus. Porque eu e você, nós não somos nada. Nós somos pecador. Nós apontamos o defeito dos outros. Como o irmão. Esse irmão aqui, desse jovem, ele pareceu mais com a parábola do publicano. Como é que chama? É o fariseu, né? E o publicano, né? Pareceu mais com essa parábola. Aqui, quando o irmão vem, nós vamos ver que aqui, quando o jovem está voltando, ele encontra com o pai e ele diz ao pai, quando ele começa a contar, o pai que está arrependido, Leni também entrando conosco, Henrique entrando conosco, e ele diz, pai, eu pequei contra ti. O pai nem escuta, meu irmão, não quer nem ouvir mais essa história. O pai está tão feliz com esse filho voltando para casa, que ele vai logo dando ordem aos seus funcionários, aos seus servos. Vai, corre ali para pegar roupa limpa para o meu filho, que se arrependeu e que voltou para casa. Quero um anel no dedo, oh Jesus, sandálias novas, e mata um novilho cevado. Eu quero dizer a você, nessa manhã, que o Senhor Jesus, Ele não aponta o dedo para você, não. Ele está falando aqui para esses homens, aqui no versículo 1, aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aloíde, Deus te abençoe. Eles criticavam aqui Jesus, e Jesus falou com ele através dessa palavra. Aí ele fala aqui que esse pai se alegrou de uma maneira tão grande,
que disse assim: não, meu filho, tá bom, basta. Eu já entendi que tu voltou para casa e tu tá vivo. Agora tu tá vivo e eu tô te vendo. Eu quero vestes novas para você agora. Eu quero uma sandália nova. Vai começar tudo de novo. É vida nova. Vida nova. Aquele pai diz. E Jesus está falando disso. Muitos que caíram no caminho, que se desviaram dos caminhos do Senhor, que disseram: lá fora eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter mais liberdade fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, vou ter mais liberdade, eu vou poder fazer o que eu quero, sem dar satisfação aos irmãos, sem dar satisfação a pastor, sem dar satisfação à doutrina de igreja. Mas aqui, a palavra do Senhor está falando que Jesus, ele te ama. E ele diz que a situação que vai bater de frente com você, ô Fátima Macedo, minha cunhada entrando também. Muitas vezes a situação que nós encontramos é de tristeza, é de fome, é de enfermidade. Porque muitas vezes nem o dinheiro satisfaz. Ô Jéssica Lore, Deus te abençoe também. Deus te dê um bom dia também. Né? Como eu falei, muitas vezes nem o dinheiro satisfaz, preenche aquele vazio, aquela lacuna que tem dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque só quem preenche é Jesus. Porque nós vemos aí muitas vezes muitos milionários, não é? Muitos atores famosos, pessoas que de uma overdose, de não sei o que mais lá, termina, não é? Desenganados, sai fora da sua própria vida. Mas aqui, Jesus diz, aqui tu vai ter fartura de pão, a palavra de Deus. Aquele jovem, quando vem aquela grande fome, que ele está lá cuidando daqueles porcos, que a gente sabe que antigamente esse povo, né, eles não comiam carne de porco. Eles achavam a carne era imundo, né? Ele foi cuidar de justamente uma coisa que para ele era imundo e ele teve que cuidar. E muitas vezes nós saímos do caminho do Senhor e aí nós vamos para o mundo e aí você às vezes até um trabalho que o mundo oferece para você é algo que vai contra os princípios da palavra de Deus. E você muitas vezes, para não passar necessidade, você, seus filhos, ou você ter que pagar um aluguel onde você está, em algum lugar, você se obriga a aceitar aquele trabalho, sabendo que não agrada a Deus aquilo ali e que entristece o seu coração. Aquele jovem, quando ele caiu em si, ele disse: eu aqui morrendo de fome, e na casa do meu pai, os funcionários dele comem melhor do que eu. Lá tem fartura de pão. E aí ele começa. Ele reconheceu. Foi uma dádiva muito grande de Deus. Colocou nele a humildade. Meus irmãos, é de Deus isso aí. Não é eu nem você. Não é. A nossa carne é arrogante. A nossa carne é arrogante. Mas Deus, Ele coloca em nós a humildade. Quando nós pedimos, é quando nós reconhecemos que somos pó. Esse jovem, ele reconheceu aqui que ele não era nada. Ele reconheceu. E aí ele volta. Ele diz: eu vou para a casa do meu pai. Eu vou nem que seja trabalhar, porque eu já gastei o que ele me deu. Só que quando ele chega lá, ele é recebido com festa. Muitas vezes tem muitos irmãos que estão afastados
da casa do Senhor. E às vezes fica com vergonha de voltar. Bom dia, Marta. Bom dia, Ana Sena, entrando aqui conosco. Fica com vergonha de voltar. Eu quero dizer a você que quando Jesus falou aqui em parábola, ele falou que o reino do céu se alegrou mais com aquele que voltou, que estava perdido, do que com aquele que já estava ali dentro da igreja, do que com aquele que estava se achando santo, que era santo, que estava ali já nos pés do Senhor. Então, se o Senhor tocar no seu coração para voltar para a casa do Senhor, para a casa do Pai, para os braços dele, volte. Volte. Porque o Senhor recebe você de braços abertos. E Ele não vai apontar seus pecados, não. Ele perdoa você. Bom dia, Marta Silva. Ele perdoa os meus pecados e o seu. E Ele nos recebe com festa. Porque a palavra de Deus diz que o céu se alegra mais com o pecador que se arrepende do que com 99 que já serve ao Senhor. E aqui a palavra vai dizer que o irmão dele, o mais velho, olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Que quando ele está vindo do trabalho, da luta diária, ele escuta o barulho das músicas, da festa dentro de casa, ele chama um servo. O que está acontecendo aí? Aí ele diz, é festa, teu irmão voltou. Sabe o que é que aconteceu, meus irmãos? Se é daquele irmão se alegrar, pois ele foi enfurecido. E isso acontece muito hoje. Acontece muito hoje entre nós. Nós não nos alegramos quando volta um irmão que está desviado. Nós não buscamos estar em oração. Mas muitas vezes nós queremos apontar o dedo para aquele que está em pecado. E Jesus sentou com eles e comeu com eles. Imagine nós, pecador. Jesus perdoou a nossa dívida milionária e nós não perdoamos o nosso irmão. Nós queremos ser melhor que ele. Nós não podemos. Nós não podemos de forma nenhuma. Quem sou eu, irmã Solange, para apontar nenhum de vocês? Eu sou tão pecadora quanto vocês, meus irmãos. Eu careço todo dia da misericórdia de Deus. Se não for a misericórdia de Deus, pelos meus pensamentos, pelo meu pecado, eu já estaria condenada. E olha que a irmã Solange lê a palavra todo dia. Eu leio com vocês, faço o meu devocional, eu vou para a igreja, mas isso não salva. Não salva. Salva não. Lê a palavra, ir para a igreja, não salva. Faz parte do pacote, mas não salva. Sabe o que é que salva? Ter um coração contrito, um coração arrependido, um coração humilde, crer no Senhor Jesus e se santificar. Aquele que se santifica, meu irmão, ele tem os olhos de Cristo, ele olha para as pessoas como Cristo olha. Então nós temos que pedir a Deus, Senhor, todos os dias, meu Pai, tem misericórdia de mim. Todo dia quando eu me deito, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados que eu cometi hoje, meu Deus. Se eu não acordar, Pai, tem misericórdia da minha alma, Senhor. Todos os dias eu digo assim. Porque eu sei que eu sou pecadora. E não existe pecado pequeno nem pecado grande. Se eu pensar, meu irmão, já pequei. Como é que existe perfeito? Não existe perfeição na terra. Nós não, só Jesus. E aí aquele rapaz, ele fica do lado de fora. E aí o pai dele vem ao encontro dele, do filho mais velho. E ele repreende o pai dele. Por que é que eu trabalho para o Senhor? Tem muitos, viu, de nós? A minha vida inteira eu estou aqui dentro da tua casa, te servindo. E eu não tenho nada. E o Senhor não me dá nada. E o pai olha assim, diz, meu filho, tudo é teu. O Senhor nunca me deu nem um cabrito para me divertir com meus amigos. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos ingratos com Deus. E aqui ele diz, meu filho, tudo pertence a vocês.
Tudo que eu criei é para vocês. E esse filho, ele fica de fora daquela festa. O coração dele tá tão cheio, porque ele faz igual esse fariseu aqui, do publicano. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Mas aquele publicano ali, não sou igual a ele não. Eu não sou igual a ele não. Esse irmão aqui se comportou igualzinho, meu irmão. E ficou de fora da festa. A casa do Senhor vai estar cheia de irmãos assim. Que às vezes tem um irmãozinho que caiu, que pecou, que está lá no mundo, aí ele volta, aí o céu se alegra com ele, a igreja, alguns se alegram com ele, tem festa, e alguns dizem, eu estou aqui, faço isso, faço aquilo. Ninguém se alegra, ninguém me dá um presente de aniversário, ninguém faz nada. E esse daí, que estava no mundo aprontando todas, agora está aí a igreja inteira cantando palma para ele, se alegrando com ele, convidando ele para almoçar, isso e aquilo. Meus irmãos, é assim que tem que ser. Você já está ali. Você já faz parte daquelas ovelhas, das 99. Você já faz parte. Aquela ovelha ali estava perdida e ela foi achada. Aqui o Senhor fala da dracma também que se perdeu. E aquela mulher se entristeceu e varreu até encontrar. E quando ela encontrou uma só, ela fez uma festa e chamou as suas vizinhas. Do mesmo jeito. Então, quando nós nos reunimos, é para orar. Nós, quando oramos, nós oramos pelos irmãos que estão frios na fé. Que o Senhor coloque no coração deles o desejo de voltar. Aqueles que estão entristecidos, que às vezes estão envergonhados por ter saído da casa do pão, não é? Da casa do Senhor Jesus. E hoje, às vezes, está no meio das drogas, no meio da prostituição, no meio do pecado e fica com vergonha. Eu quero dizer a você que Jesus ama você. E Ele convida você hoje para voltar. E Ele diz que na hora que você voltar, que você se arrepender, tem festa no céu. Tem festa no céu. O Senhor se alegra por um pecador que se arrepende e reconhece que pecou contra Deus. Eu posso estar, meus irmãos, a minha vida inteira dentro da igreja, mas se eu não reconhecer que a salvação pertence a Deus, que é Ele quem toca no meu coração e toca no seu, e que toda honra e toda glória é para Deus, é debalde, é em vão, é em vão. Nós vamos para a casa do Senhor para glorificar Ele, para nos alimentar da palavra dEle, para reconhecer que nós não somos nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Você hoje pode ter dito, meu Deus, eu estou passando por essa luta, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu quero dizer a você que não importa. Não importa o que você fez. Jesus lhe ama e lhe perdoa. Esse jovem aqui, foi Jesus que contou essa parábola. De 38 parábolas que ele contou aqui, foi para que ficasse de fácil entendimento para mim e para você. Ele conta aqui desse filho que pegou todos os seus bens, saiu no mundo e gastou tudo o que tinha. Com mulheres, com bebedeira, com prostituição, com tudo que ele teve vontade. Aí, ele estava iludido. Depois a ficha dele caiu na hora do sofrimento. Mas ele reconheceu e se arrependeu. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que se arrepender dos seus pecados e confessar ele ao Senhor Jesus, o Senhor perdoará. E eu creio nessa palavra. Que Jesus perdoou os meus pecados. Perdoou os meus pecados. Eles estão esquecidos.
O mundo pode até lembrar. Ah, a irmã Solange bebia, tal e tal e tal. Mas o meu Deus, ele me perdoou. Quando ele me chamou, quando ele me resgatou, teve festa no céu. Eles sabiam quem era eu. Teve festa no céu. E todos os dias eu digo, Senhor, obrigado. Obrigado por tão grande salvação, Senhor, que o Senhor me deu. Agora, meu Pai, é de glória em glória. Todo dia eu peco, Senhor, mas, Senhor, me ajuda a estar aqui. Senhor, me ajuda a permanecer, porque a tua palavra diz, aquele que pensa estar de pé, vigie para não cair. Não é porque o Senhor me resgatou que eu vou chegar aqui e apontar o dedo para você. Não. Eu digo, o Senhor me resgatou. Ele pode resgatar você também. O amor do Senhor é grande por mim e por você. É tanto que Ele deu o seu único filho por mim e por você. É porque Ele nos ama. Ele nos ama. E não seja como esse irmão mais velho. Não fique fora não da festa não. Se alegre. Entre para a festa. Entre para a festa quando você vê aquele irmão que se arrependeu. Ou quando você vê aquele seu irmão perdido, vá lá e diga a ele, ei meu irmão, o Senhor te ama. Volta para a casa do Pai, porque ele te perdoa, Ele perdoou a mim. Às vezes a gente quer dizer que já entrou na igreja santo, com tripa e tudo. Você vê uma pessoa pecando, aí você diz, está repreendido, em nome de Jesus. O sangue de Cristo tem poder, meus irmãos. Hoje eu já vi muita gente importante que pregava que era uma bênção na igreja, mas não vigiou e hoje está longe dos caminhos do Senhor. Então nós temos que vigiar e temos que estar embaixo da mão do Senhor todos os dias, reconhecendo que o Senhor é bom e que Ele nos salva e está junto com os irmãos, aqui como nós estamos hoje. Volte hoje para a casa do Senhor. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Se você não frequenta nenhuma igreja assim que pregue o verdadeiro evangelho do Senhor, procure alguém que possa instruir você na palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia e vá ler, porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, irmã Solange, eu vou ser salvo só se eu ler a Bíblia, eu tenho que conhecer, meu irmão, Satanás conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e ele é o diabo, mas é porque ele não obedece. Você lê a palavra, ora a Deus e diz, Senhor, coloca no meu coração o desejo de te obedecer, eu quero te obedecer. Eu quero estar na tua presença, Pai. Porque o Senhor faz. É Ele quem faz. O Senhor cura, salva e liberta e leva para o céu. É Ele quem faz. É dele a salvação. A glória é dele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Nós não temos essa glória não de salvar ninguém não. Nós temos, sabe o que? O perigo? De colocar as pessoas no inferno pela nossa língua. Às vezes nós servimos de tropeço e nós temos que vigiar. Porque às vezes a pessoa olha para mim e diz assim, eu quero ir para onde essa mulher aí frequenta. Misericórdia. Uma pessoa que não ama o seu próximo, uma pessoa que tem o dedo para apontar, uma pessoa que não abençoa ninguém, uma pessoa dura de coração. Não, deixa aqui onde eu estou mesmo, no meu pecado. Tem pessoas que dizem desse jeito, meus irmãos. E se nós lemos a palavra, e se nós queremos parecer com Jesus, porque ele diz que nós somos a imagem e a semelhança dele, as pessoas têm que olhar para mim e para você e ver em nós. E ver em nós o amor de Jesus. Sentir o perfume de Cristo em mim e em você. É fácil? É não. Perdoar quem lhe magoa é difícil, mas é uma ordem do Senhor. Nós não falamos ontem? É uma ordem do Senhor, perdoar aqueles que nos magoam. Sabe como é que a gente faz? A gente começa a orar a Deus. Senhor, a gente diz o nome daquela pessoa. Senhor, está tão difícil eu perdoar essa pessoa, eu não consigo. De mim eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar,
Eu não consigo. E começa a apresentar o nome dessa pessoa. E Deus vai trabalhando. E Deus vai trabalhando. Ô Francisca Gomes, Deus te abençoe. E Deus vai trabalhando quando você menos esperar. Você já está orando por aquela pessoa. Porque ela também está necessitando de salvação. Quando a gente perdoa, quem ganha mais é a gente. É a gente que ganha mais. Por isso que eu amo esse Deus. Porque Ele me perdoou. E eu vendo o perdão dele para comigo, tão pecadora, eu não merecia que ele morresse naquela cruz por mim. E ele morreu. Aí eu digo, meu Deus, eu tenho que perdoar as pessoas também. Às vezes a gente se ira, é normal, porque está até na palavra, irai-vos, mas não pequei. Mas não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Vá lá e resolva. Vá lá e resolva. Amém? Vamos cantar um louvor e depois nós iremos orar para encerrar a nossa live. E eu quero dizer a você nessa manhã que se você não lê a Bíblia, não tem o hábito de ler a palavra de Deus, passe a ter. Passe a pedir ao Espírito Santo para colocar em você o desejo de ir para a igreja, o desejo de ler a palavra, de fazer o seu devocional de manhã. Que Deus vai trabalhando em você, é de glória em glória, não é do dia para a noite não, é de glória em glória, é de glória em glória, amém? Vamos cantar esse louvor? Oh, Deus seja louvado, Francisca Gomes, amém, amém, vamos lá, em nome de Jesus. É perto quero estar, oh glória, perto do Senhor Jesus, meus irmãos, é o lugar mais seguro, mesmo que lá nós venhamos passar por dor, por perseguição, mas nós não estamos só, né? Ele está conosco. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus. Oh glória! Meus irmãos, leia a palavra do Senhor. Se você for ler essa parábola tão maravilhosa, leia o capítulo 15 completo. Completo. Eu digo a você hoje, chegue em casa, se você estiver trabalhando, vá lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e você vai ler o versículo 1 e 2, que você vai ver a resposta que Jesus deu a esses homens. Ele deu usando a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, usou a parábola do filho pródigo e outras parábolas. Você vai ver como Deus, Ele vai dizer como é importante quando um pecador se arrepende. E como Deus fica feliz em recebê-lo. Deus é maravilhoso. Vamos orar? Coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor nessa manhã. Porque Ele é o único que tem acesso. Ele é o único que entra no seu coração. Antes que a palavra chegue aqui, Ele já conhece, meus irmãos. Ele conhece tudo que está aqui no meu coração. Eu nem conheço e Ele conhece. Então eu digo, Senhor, tira do meu coração o que não te agrada. Tira de mim, Senhor, o que não te agrada. Todos os dias. Porque de mim não tem nada bom. Nada bom. Se o Senhor sair da irmã Solange hoje, o Espírito Santo sair de mim hoje, meus irmãos, pode crer que amanhã eu estou no chiqueiro de porcos. Pode crer. Aí eu clamo pela presença dele todo dia. Todo dia. Senhor, eu quero estar na tua casa, me alimentando da tua palavra.
Senhor, não permita, Senhor, não permita, Pai, que eu saia da tua presença. Porque não é ele que sai de mim. Sou eu que saio dele quando eu peco contra o Senhor. E aí eu clamo pela presença dele. Eu clamo pela presença dele. Ore comigo nessa manhã. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, estiver em algum lugar que você não pode, não tem problema. Mas escuta essa oração. Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, nós te glorificamos, Deus, nessa manhã. Porque tu é um Pai amoroso. Tu é um Pai que ensina, Senhor. Tu é um Pai que corrige. Mas, Pai, nessa manhã nós apresentamos a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, nossos esposos e esposas diante de Ti, Senhor. Senhor, os nossos projetos, que o Senhor esteja dentro deles, que nada que nós venhamos fazer ou pensar esteja longe do Senhor. Nós queremos estar perto, Senhor, do Senhor. Trabalha em nós, meu Pai. Nós te convidamos, meu Deus, nessa manhã. Entra, Senhor, no nosso coração e faz morada. Senhor, que nós venhamos ser vasos de honra. Vasos usados por Ti. Vasos de barro. Vasos frágeis, mas habitados por um Espírito Santo poderoso. Louvado e engrandecido seja o Teu nome para todo o sempre. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. E que nunca vocês venham, nem a minha irmã Solange, nós venhamos nos achar poderosos, mas que nós venhamos nos humilhar na presença de Deus. Porque é dele toda a honra, é dele toda a glória. Amém? Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Já já vou estar colocando esse vídeo no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube. Vá lá, se inscreva, deixe seu comentário. Compartilhe o vídeo da irmã Solange lá no YouTube para que esse canal cresça. Já está crescendo, viu, meus irmãos? Aí recebi uma notificaçãozinha. Ô, glória, né? Dos primeiros 100 inscritos, já estamos com quase 140 inscritos. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Então, pessoas irão se alimentar dessa palavra. É um canal novo, mas que está com a presença do Senhor e as bênçãos do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida e um bom dia para você e para a sua família. Amém e glória a Deus.